Nós temos estado a falar muito acerca da graça de Deus, a graça e a fé. E há um ditado, uma citação que diz que a graça de Deus, a verdade graça de Deus, a verdadeira graça de Deus, humilha sem degradar uma pessoa e exalta sem inflacionar a pessoa. A graça de Deus nos humilha sem nos degradar ou tirar o valor. E nos exalta sem nos inflacionar, sem nos ficar todos inchados, todos orgulhosos. Há uma mentira muito grande que cria uma fortaleza na nossa mente, que é que aquela mentira é: eu não posso estar a receber nenhum louvores ou exaltação ou elogios da minha pessoa. Eu não posso, senão isso é um reconhecimento do meu valor, senão isso é considerado como orgulho. Eu não posso receber nenhuma glória ou destaque para mim, senão eu estou a ser orgulhoso. E a forma que nós lidamos com isso é de tirarmos todos aqueles elogios da nossa própria pessoa, disfarçar um pouco. Ouvi uma expressão outro dia que é engraçado. Nós que lidamos muito com a igreja e grupos de louvor durante muito, muito tempo, às vezes há aquele sentimento de, ok, eu vou elogiar o Ricardo porque ele canta muito bem. E dizer: Ricardo, cantaste muito bem hoje. Que não era mentira nenhuma. Era um elogio para Ricardo. E Ricardo vira para mim e diz: obrigado. Isso foi Jesus através de mim. E às vezes nós disfarçamos, dizendo que é Jesus através de mim, mas eu acredito que Jesus ia cantar muito melhor do que isso. Às vezes nós não queremos aceitar os elogios, em vez de dizer obrigado, e depois dar toda a glória a Deus na nossa zona privada, na nossa zona privada em oração com Ele. Às vezes nós dizemos: não. Isso não tem nada a ver comigo. Mas tem. O Ricardo trabalhou para cantar bem. Deus deu um talento e um dom, uma voz bonita. Ele ensaia para cantar bem, dentro do tom, dentro do tempo. Então ele tem algum valor, algum mérito nesta situação. É verdade, não é? Muitas vezes nós tentamos não receber glória e sermos humildes. Mas hoje vamos aprender um pouco mais o que é humildade. E em Mateus 5, 14, Jesus tantas vezes, quando ele estava perante os seus discípulos, ele confrontava estas realidades. E ele ensinava como trazer o reino de Deus à terra. Ele confrontava estas realidades acerca de exaltação, de promoção, autopromoção. E ele confrontava estas realidades. E vamos ler em versículo 14. Diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a cadeia, se coloca debaixo de alqueire, mas no velador. E dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Agora, neste contexto de humildade, vamos lá pensar um pouco acerca disso. Nós somos habituados a que nós temos que aparentar quase pobreza, aparentar humildade para não aparentamos arrogância, não é? Nós somos às vezes ensinados e dizem: não preciso mostrar nada a ninguém, eu não preciso de me exaltar, não preciso de tratar-me bem, não preciso de ser excelente nesta vida, porque basta ser mais ou menos, porque eu não preciso dessa exaltação. Mas aqui Jesus está aqui a ensinar acerca de nós brilharmos. Ele não está a dizer: Espírito Santo está em ti e isso vai brilhar. Não está a dizer isso porque o Espírito Santo ainda não estava naquelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. A luz não é para estarem dentro de uma gaveta, escondido,
Não é para estar disfarçado com camuflagem de humildade. Não é para estar assim escondido. Não, é para se brilhar. Quando nós brilhamos, nós glorificamos o Pai. Voltando ao exemplo que eu dei há pouco acerca de filhos. Eu nunca desejo sobre o meu filho que ele tira más notas na escola. Nunca. Não é o desejo do meu coração. Eu não desejo que ele seja um desempregado. Eu não desejo que ele seja um pobre. Viver numa barraca quando eu for mais crescido. Eu não desejo isso ao meu filho. Se eu tenho uma casa bonita, que graças a Deus, Deus abençoou-nos com esta casa, o que eu desejo sobre o meu filho? É que ele tenha ainda melhor. Uma casa ainda maior. Se eu tenho algum tipo de posse financeiro, o que eu desejo sobre o meu filho? Que ele ainda mais. Entenda esta lógica. Que nós desejamos sobre os nossos filhos que eles sejam melhores do que nós, é a mesma coisa que o nosso Pai deseja sobre nós. Mas depois chega este filho que muitas vezes nós pensamos, ai não, eu não posso ser bom. Eu não posso ser excelente. Senão eu vou me destacar muito. Ai, eu não posso mostrar muito. Ai, eu não posso ser o melhor na minha área. Senão pessoas vão querer tentar derrubar e eu vou tentar... Vai ser difícil e vai aparentar arrogância ou orgulho. Vós sois a luz do mundo. Diz para a pessoa ao teu lado, tu és a luz do mundo. Quanto mais tu brilhas, mais que Deus é glorificado. Quanto mais tu brilhas. Ricardo, desculpa, vou envergonhar-te outra vez hoje. Quanto melhor tu cantas, mais Deus é glorificado. É por isso que ensaias. É por isso que trabalhas a tua voz. É por isso que trabalhas passar tempo com o Senhor. Porque melhor que tu consegues fazer, mais glória o teu Pai recebe. Isso é humildade. Porque não é acerca de nós. É acerca dele. Mas Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Ele criou-nos quase como um espelho da sua presença. Imagina um espelho de Deus a passear pelo mundo. Uma imagem de Deus a passear pelo mundo. Isso somos nós. Ai não, mas eu sou um humano, fraco. Eu tenho falhas. Eu caio em tentação. Como é que tu lidas com isso? Essa forma que tu lidas com isso glorifica a Deus. Se tu lidas com as tuas falhas de uma forma que essa é a tua identidade, uma pessoa falhada, uma pessoa que cai quando vem uma tentação, ou és uma pessoa, eu sou um filho de Deus, eu fui atacado com isto, eu fui mais fraco, eu não consegui ter vitória, mas Deus me socorreu. Deus é o meu socorro, Ele salvou-me. Como é que tu enfrentas os ataques? Todos nós somos longe, quando nós nascemos, nós somos longe da glória de Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Todos. E destituídos estão da glória de Deus. Todos nós. Nascemos, todos nós estamos longe da glória de Deus. Quando nós encontramos Deus, o milagre de salvação é essa, que quando nós encontramos Deus, o Espírito Santo toma morada no nosso coração. E nós somos feitos filhos de Deus. Uma nova criatura. Só que essa criação dentro de nós, no nosso espírito, muitas vezes demora muito tempo para também haver uma transformação nas nossas emoções, na nossa mente, até na forma que nós agimos, na nossa postura corporal, na forma que nós lidamos com as pessoas. E essa transformação é aquela transformação que diz na Bíblia que é da glória em glória, de transformação, é que nós somos transformados à sua imagem. Mas essa transformação nós temos que encarar que não é uma transformação de, ok, eu tenho que fazer-me humilde, tenho que fazer-me mais baixo. Não, não é nada disso. Nós temos que encarar a identidade de um filho, de um rei. Encarar que nós somos mais do que vencedores. Nós somos filhos de Deus.
A grande diferença entre orgulho e a exaltação divina. Quando nós somos orgulhosos, nós pensamos que nós somos o centro de tudo. E que toda a gente está um pouco abaixo de nós. Um pouco inferior em termos de valor. Pensa acerca disso. Pensa na tua vida. Pensa como é que tu lidas, como é que tu olhas para as pessoas à tua volta. Porque tu podes dizer, eu não sou uma pessoa orgulhosa, sou uma pessoa até bastante normal, humilde. Mas pensa um pouco. Como é que tu lidas, se és marido, como é que tu olhas para a tua esposa? É alguém que está no mesmo nível que tu perante o Senhor, ou talvez um pouco superior a ti perante o Senhor? Ou é alguém que está um pouco inferior a ti? Por todas as maneiras, ela tem que se submeter a mim, não é? Eu sou marido. Como é que tu lidas? Como é que tu olhas para a tua mulher? Irmãos, como é que tu olhas para a tua irmã, teu irmão? Perante os pais. Às vezes é mais fácil, porque nós estamos habituados a educados, nós temos que honrar os nossos pais. Eles dão-nos comida, eles dão-nos sustento, educar-nos. Então nós temos que honrá-los. Mas realmente pensas que eles são talvez um pouco superiores a ti? Ou as tuas vontades são mais relevantes do que as vontades deles? Quando Deus nos exalta, a diferença entre orgulho e exaltação divina de Deus. Quando Deus nos exalta, nós reconhecemos a nossa dependência dEle. E servimos as pessoas à nossa volta, dando Deus glória. Há uma história no livro de Daniel, não vou ler toda a história, é do rei Nabucodonosor, em capítulo 4, em que o rei teve muitas experiências sobrenaturais com o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, em que Deus deu-lhe várias visões, vários sonhos. Daniel trouxe essa interpretação dos sonhos. E depois o que aconteceu é que houve uma altura em que ele estava bastante exaltado, bastante glorificado, esse rei. Tinha bastante posse, estava bastante bem. E ele virou no seu coração pensando que isso era tudo de seu próprio proveito, do seu próprio trabalho. Ele teve um sonho uma noite em que Deus mostrou-lhe que com uma árvore foi cortado, em que a sua vida ia ser cortada. E pouco tempo depois, aquele rei nobre, grande exército, ficou lunático. Começou a comer a erva do campo. Parecia como um animal. E durante tempos e tempos, esteve naquele estado. Depois, lá, em algum vislumbre na sua mente, ele lembrou-se de Deus e lembrou qual importante Deus era e qual limitado aquele era. E reconheceu o senhorio de Deus sobre a sua vida. Naquele momento, vamos ler em versículo 36. Daniel 4:36 diz: ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. Ele ficou lúcido novamente. E eu bendisse ao Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. E depois toda a sua dignidade foi restaurada. Depois mais em frente, em versículo 36, diz que eu fui restabelecido no meu reino e a minha glória foi aumentada. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízo e pode humilhar aos que andam na soberba. Tiago 4:6 diz que Deus dá maior graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Quando nós buscamos só os nossos próprios interesses, nossa própria glória, para a nossa própria glória,
Isso é humildade. Quando nós buscamos ser excelentes para a sua glória, Deus vai nos dar graça para receber mais. Tal como nas ofertas. Muitas vezes nós falamos que ofertas são num período de tempo na celebração. Mas quanto mais nós damos ao Senhor, é a forma de nós glorificarmos. Ele vai nos dar mais para nós darmos mais. Mas se nós não damos, Ele não vai nos dar. Se nós não damos para Ele, Ele não vai nos dar mais. Isto é cíclico. Não é algo que nós dizemos, ok, eu vou colocar uma moeda na máquina. Não. É um sentimento de reconhecimento do seu valor. E quanto mais nós reconhecer Deus através de nós, quanto mais nós vamos estar a brilhar. E Deus vai nos colocar em sítios de mais e mais destaque. Para brilharmos mais e mais. Para Ele ser glorificado mais e mais. Não é para nós sermos glorificados. Muitas vezes nós perguntamos, Deus, porquê que eu estou a receber tanto destaque? Eu perguntei-me isso quando eu trabalhava em hotelaria. Em pouco tempo eu fui promovido do vendedor mais júnior para um diretor de vendas de um hotel de luxo em Lisboa. Rapidamente, em pouco tempo. Não era normal. E eu perguntava-me, Deus, mas porquê? Porquê que isto está a acontecer? Eu não fiz nada para isso. Não tirei um curso para isto. Não conheço ninguém nesta área para puxar-me os cordelinhos para conseguir qualquer destaque. Eu não estou a fazer nada para isso. A única palavra que Deus me dava era, eu quero que tu sejas uma voz em lugares altos. Ok, Deus, não é acerca de mim, mas é acerca de mim. Como é que eu lido com isto? Cada um de nós é dado a um certo tipo de talento, certa capacidade, com as nossas mãos, com a nossa fala, com o nosso pensar, no sítio onde nós estamos, na esfera de influência, no nosso trabalho. E Deus quer que nós brilhemos. Não é para a nossa glória, mas para que Ele seja glorificado. Não é para a nossa honra. Vamos ser honrados. Vamos ser glorificados. Mas não é acerca de nós. É acerca dEle. Isso é quando nós somos realmente humildes. Quando nós temos essa insegurança no nosso coração, a nossa confiança está beliscada e nós sentimos alguma insegurança, porque a falsa humildade é a base, é a insegurança. E quando nós temos uma insegurança no nosso coração, nós olhamos para as pessoas que têm algum destaque ou são mais seguras delas próprias, sendo arrogantes. Lá vai ele outra vez. Lá vai ela outra vez. Lá vai ela ser bonzão outra vez. Lá vai... Nós achamos as pessoas arrogantes, que são mais confiantes do que nós. Mas talvez eles estão somente a cumprir o seu propósito no Senhor. Talvez eles entenderam qualquer coisa. Talvez. Nós igreja, nós somos dados uma grande comissão. Esta comissão é de ir e fazer discípulos de todas as nações. Ganhar o mundo para Cristo. Isto é uma grande comissão. Talvez tu penses, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu não consigo ganhar mais que talvez 10 ou 20 pessoas num mundo de 7 bilhões, mil milhões de pessoas. O que é que isso tem a ver? Não é nada. Mas cada um de nós temos que encaixar a realidade que nós somos filhos do Rei. Que nós somos feitos para a grandeza. Para nós que sermos colocados em cima de um monte. Uma cidade em cima de um monte não pode ser escondido. Uma luz no lugar alto não pode ser escondido. Nós podemos pensar, mas o que é que sou eu? Mas tu estás a pensar como se a tua luz estivesse cá em baixo. Cá em baixo não podes fazer nada. Mas Deus quer te exaltar. Quer te colocar num lugar de destaque para cumprir a sua grande comissão. Deus só pode cumprir a grande comissão com pessoas grandes. Por isso que Ele tem a ti. Vocês são pessoas grandes. Feitos para grandeza. Feitos para realeza.
Que estas realidades mudem, transformam alguma forma que nós pensamos acerca de nós mesmos. Que nós não somos uns coitadinhos sem qualquer tipo de influência ou impacto nesta sociedade. Nada podemos fazer. Não. Nós temos que rejeitar essa forma de pensar e ser renovado no nosso entendimento. No livro de Juízes fala acerca de Gedeão. Esta altura de Israel estava completamente oprimido. Eles plantavam uma colheita, os filisteus vinham e saqueavam, tiravam toda a colheita, deixavam-os sem comida, sem gado, sem nada. Até tiravam o sustento para eles fazerem qualquer tipo de armas. Não havia qualquer esperança para o povo de Israel. E Deus olha para um homem que estava a esconder da opressão dos filisteus e era Gedeão, em que ele estava escondido e o anjo do Senhor vem a Gedeão e começa a falar vida. E o anjo disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Para um homem que está a esconder dos inimigos. Ele não estava a sentir um homem valoroso, estava um pouco revoltado contra a situação. E até ele diz em versículo 6:13, Juízes 6:13, mas Gedeão lhe respondeu: ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo está a acontecer? Pois mais em frente o Senhor olhou e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão das Midianitas. Porventura não te enviei eu. E depois Gedeão ainda continua a dizer: eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Ele tinha uma visão dele próprio como insignificante. Mas se continuamos a ler na história, nós vemos que Gedeão foi usado para livrar o povo de Israel da opressão dos midianitas. Em que Deus transformou a forma que ele via ele próprio para ser usado pelo Senhor. E nessa força, o anjo do Senhor estava profetizado sobre Gedeão. Sobre aquela realidade, aquela identidade estava escondido lá dentro, debaixo de toda a insegurança, de toda a opressão que ele estava a sofrer. O anjo do Senhor estava a falar isso, estava a falar vida, e estava a trazer isso para fora. E é a mesma coisa que o Espírito Santo faz connosco, que Deus faz connosco com a sua palavra. Quando nós começamos a falar com Ele, Ele começa a trazer para fora aquilo que está cá dentro. Nós somos filhos de Deus. Homens, mulheres valentes, cheios da força de Deus, para ir e vencer estas batalhas. Então, o que é humildade? Humildade não é pensar menos de nós mesmos, mas é pensar de nós mesmos menos. Humildade não é pensar menos de nós, que nós somos menos valorosos, mas é pensar em nós menos vezes. E pensar nas outras pessoas mais vezes. Humildade não é dizer: eu sou um coitadinho, desgraçado, doente, pobre. Não é pensar menos, rebaixar-nos. É pensar em nós menos vezes. Pensar nas outras pessoas mais. Humildade nasce quando nós reconhecemos Deus em todas as situações. Quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, é ali que a humildade nasce nas nossas vidas. A humildade cresce no nosso coração em gratidão. Quando nós somos gratos, a humildade começa a crescer. E a humildade começa a amadurecer quando nós conseguimos ver quão apaixonado Deus está por nós. Muitas vezes nós pensamos: eu sou tão apaixonado por ti, Deus. Mas Deus está apaixonado loucamente por nós. Quando Ele olha para nós,
O seu coração fica alegre. Eu posso mencionar os versículos acerca de... Ele começa a dançar, ele começa a alegrar. Ele pensa em nós. Quando nós começamos a ver quão admirado, quão apaixonado Deus está por nós, a humildade começa a crescer no nosso coração. Começa a amadurecer no nosso coração. Agora, como é que nós podemos viver numa vida de humildade? Porque nós somos ensinados que humildade talvez é outra coisa. Talvez o orgulho é outra coisa. Mas como é que nós podemos viver neste caminho de humildade para recebermos a graça de Deus sobre as nossas vidas? Em primeiro lugar, é a oração. Tu não consegues ser humilde se tu não tens uma vida de oração. É impossível. Mas porquê? Porque a oração é reconhecer o senhorio de Deus, apresentar as tuas situações perante Deus, relacionar com Deus, ter um relacionamento com Deus. Isso é oração. E apresentar as tuas situações perante Deus. Reconhecer que Ele é todo-poderoso. Se tu não oras, é impossível ser humilde. É impossível. Então, quanto mais oras, mais vai crescer a humildade no teu coração. Uma vida sem oração é a manifestação do orgulho. É quando o orgulho começa a manifestar na nossa vida. É quando nós não temos oração. Agora nós pensamos, nós somos todos crentes. Então todos nós oramos. Eu estou na igreja desde fraldas. Eu sei que todos nós não oramos. Eu sei que houve muitas alturas na minha vida que eu não orava. Talvez só a refeição. Deus, obrigado por esta comida. Amém. Oração é comunhão com o Senhor. Relacionamento com Ele. É passar tempo com Ele. Dizer, Deus, Tu és tão bom. Adorá-lo. Comunicar com Ele. Oração. Oração é a base. A oração é a base para termos uma vida de humildade. Deus dá graça aos humildes. Dá graça aos humildes. A vida de oração dá-nos humildade. Vamos receber a graça de Deus sobre a nossa vida. Capacitação divina. Também nós manifestamos humildade quando nós conseguimos honrar cada pessoa à nossa volta. Valorizar cada pessoa, considerando cada pessoa um pouco melhores do que nós. Um pouco mais importantes do que nós. Quando nós vivemos em honra, vivemos humildes. Reconhecemos que nós precisamos mais de Deus. Todos nós precisamos de reconhecer quem somos sem Deus. Nós falamos muito acerca de quem nós somos com Deus. Mas todos nós temos que reconhecer quem nós somos sem Deus. Para entrar neste relacionamento com Deus, nós precisamos de saber quem nós somos sem Deus. Cada um de nós nascemos neste mundo fora da glória de Deus. Romanos 3:23, já li isso. Cada um de nós somos longe da glória de Deus. Cada um de nós somos longe da sua presença. Então, sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, nós não temos esperança. Nem esperança nesta terra, nem esperança para uma eternidade na glória, depois de morrermos. Não temos essa esperança sem Deus. Nós precisamos de Deus para sermos salvos. Para entrar nesta vida da abundância, da transformação, precisamos de Deus. Não precisamos de Buda, nem de Mohammed, nem de qualquer outra religião, nem de dinheiro, nem de sucesso. Nós precisamos de Deus nas nossas vidas. Precisamos de Deus. Precisamos entrar num relacionamento com Deus. Então precisamos acreditar em Jesus. Que Jesus morreu para as nossas vidas, para entrarmos neste relacionamento. Nós precisamos reconhecer Jesus não é somente um profeta, ou um mestre, ou uma boa pessoa na história. Jesus é o Salvador das nossas vidas. E depois nós temos que
aceitar Jesus e reconhecer que eu preciso de ti. Reconhecer que Ele é o Pai. Nós somos os seus filhos. Receber essa troca de identidade das nossas vidas. Quando isso acontece, transformação acontece cá dentro, primeiro. E depois começa a transformar tudo à nossa volta. E isso é uma nova vida, isso é salvação. E eu quero convidar o Zé Carlos para vir aqui. E a sua vida foi transformada. Semana passada nós ouvimos o pastor Jim, a história de como é que a sua vida foi transformada ao entregar o seu coração, o seu futuro para Deus. Eu quero convidar o Zé Carlos para contar como é que a sua vida foi completamente transformada pelo Senhor. Bom dia, igreja. Então eu vou-me apresentar. Sou a luz do mundo. Amém? É bom poder partilhar com os irmãos e com quem nos está a ver aquilo que Deus tem feito na minha vida, aquilo que Deus me tem ajudado a fazer na minha vida e realmente a transformação que foi efetuada. Eu estou há 23 anos quase nesta igreja, na Igreja Novos Comunhão Cristã. Portanto, a minha família é esta, mas nem sempre foi assim. E se muitos de vocês se habituaram ou me conheceram aqui, saibam que eu tenho um passado. Um passado que vou partilhar um bocadinho convosco. Um passado onde de 35 anos, onde eu tentei, por mim próprio, com as minhas ideias, com as minhas capacidades, dar um rumo à minha vida, mas a realidade é que o rumo não foi nada bom. Eu nasci no norte de Portugal, Chaves, para quem conhece, a família numa aldeia pequenina, uma família humilde, mas com princípios. E muito cedo os meus pais emigraram e eu fiquei ao cuidado de familiares, né? Ainda estava na primária, portanto tinha 8 ou 9 anos. E nunca vivi verdadeiramente com os meus pais. Passava as férias com eles, ia à França passar férias com os meus pais, eles vinham cá, mas vivi sempre fora da família. Vivi com pessoas que tomavam conta de mim. Depois, quando entrei no ensino básico e secundário, estive em colégios maristas, colégios, portanto, onde havia uma educação católica, mas nunca tive aquele cuidado familiar. Não sei se me faço perceber, nunca tive ninguém que me mostrasse o amor de pai, o amor de mãe. Tinha nas férias. E isso levou a que eu próprio decidisse os meus caminhos, enverdasse nem sempre os melhores. E por volta dos 15 a 6 anos comecei a experimentar ali o chamado tabaco, o tabaco e as drogas leves, que me levaram a conhecer tive outros relacionamentos, conhecer outras pessoas, e comecei a entrar em declínio. Até que fui para a França. Os meus pais levaram... Eu quis continuar os meus estudos em França, porque a nível de estudos a coisa não estava muito mal. Eu consegui na altura fazer o 11º ano, que era o antigo 7º ano no meu tempo. Fui para a França estudar para a Aliança Francesa e, entretanto, devido a uma situação familiar, o falecimento da minha irmã, os meus pais regressaram a Portugal e eu fiquei sozinho em França. Então aí descambei completamente, enverdei por aqueles caminhos de delinquência, banditismo, drogas pesadas, tráficos. Eu estive preso várias vezes. Eu podia fazer aqui um plágio do testemunho do pastor Jim, porque o processo não variou muito. Não variou muito. Tentei fazer à minha maneira, deu sempre errado, enverdei por aqueles caminhos, estive várias vezes preso, prisões de França, fui expulso de França. E quando vim para Portugal,
melhorei durante uns tempos, mas meti-me outra vez em negócios em Espanha e a coisa piorou ainda. Foi piorando. E eu com 35 anos eu estava na rua. Passados já alguns anos estava na rua. Os relacionamentos com o meu pai, minha mãe faleceu, os relacionamentos com o meu pai foram completamente, parou tudo completamente, não nos falávamos sequer. Então vivi na rua uns tempos. E também por uma cunha, falei com o meu cunhado, estava em França, conheci o diretor do Desafio Jovem aqui em Portugal, em Lisboa, e através do seu pedido eu consegui entrar no Desafio Jovem. O Desafio Jovem é um Ministério de Recuperação de Toxicodependentes e eu, com 35 anos, entrei no Desafio Jovem e não foi assim às 2x3 que eu consegui mudar, ok? Aqueles princípios estavam tão enraizados em mim, não é? Aquilo eu sabia, eu conhecia, eu tinha as minhas ideias, os meus princípios. E quando me apresentaram Jesus como solução para tudo isso, eu pus muitas dúvidas. E estando lá no Desafio Jovem, assistindo a cultos diariamente, assistindo a tempos de oração diariamente, não foi fácil. Mas a realidade é que eu via qualquer coisa diferente. Nas pessoas que me estavam a tentar ajudar, assim como naqueles que estavam lá a ser ajudados. Eu via que algo diferente se passava. E o meu objetivo naquele momento era, ok, eu estou aqui, a ressaca já passou, que foi muito dura, porque lá no Desafio Jovem na altura não havia ajudas, comunicações, nem nada disso, era a frio, como se dizia, foi muito difícil. E eu dizia, daqui a um mês eu estou bem fisicamente e eu vou embora. Passado um mês, passaram mais uns dias, houve lá uma conferência, eu disse, vou esperar pela conferência e depois vou embora. Mas na realidade, Deus começou a trabalhar na minha vida, já tinha começado antes, não é? Todo o processo, eu sei que foi a mão de Deus que me levou lá. E eu comecei a perceber que havia algo diferente, algo que eu não percebia. E o desafio que o pastor Jim me fez, eu fiz-lo exatamente igual. As mesmas palavras. Deus, se tu existes, tens de ser tu, porque eu não estou a ver como. Não estou a ver como. E a realidade, irmãos, a realidade é que aquele versículo que está em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Foi uma realidade. Foi uma realidade. Não há realidades melhores que outras. Foi a realidade. Eu, dia após dia, hora após hora, eu olhava para mim e eu estava a mudar. E eu não percebia. Desde que eu aceitei as Escrituras como divinamente inspiradas, a palavra de Deus, verídica, verdade, as coisas começaram a mudar. Radical. E houve uma tamanha sede e fome da palavra, de conhecer Deus, que eu, quando acabei o programa, eu disse, eu vou estudar para o Instituto Bíblico. E foi assim que eu fiz. Entretanto, inscrevi-me. O Desafio Jovem tem um ministério que se chama... Como é que se chama? Operação Josué. A Operação Josué, e eu fui como voluntário para a Operação Josué. Decidi servir a Deus naquele momento, dando aquilo que eu tinha, a minha vida para ajudar outros, e fui estudar para o Instituto Bíblico de Fanhões. E aí Deus abençoou-me, continua a abençoar-me, com a minha esposa que trabalhava lá. Foi lá que eu conheci a Vera, foi lá que eu estive 3 anos a estudar, foi lá que nos casamos. E foi lá no Instituto que nasceram as nossas filhas ainda, porque nós depois acabamos por ficar lá, minha esposa a trabalhar e eu também, em tempo parcial. E a partir desse momento de entrega, eu posso dizer Ebenezer todos os dias. A minha vida conta-se a partir dessa data. A minha vida começou há 25 anos. Ok? As coisas velhas passaram. Até recordações. Muitas vezes, depois, ao falarmos, ok, é verdade, mas passaram. E Deus tem posto em mim uma nova mente, um novo caminho, uma nova estrada,
novos objetivos, novos alvos. E tem sido isto a minha vida. Há 22 anos que eu estou aqui. E nestes 22 anos também é um processo, não é? Paulo diz que a nossa vida é como uma corrida, não é? Nós não podemos correr de qualquer forma. Temos que correr, temos que treinar, não é? Oração, jejum, leitura da palavra, ok? Mas tem sido um processo fácil para mim. Tem sido fácil. Às vezes ouço pessoas dizerem, Cristiano, é difícil, para mim tem sido tão fácil. É um processo. Desde que eu apanhei, desde que percebi, desde que Deus me revelou, fácil. É fácil. É só bênção atrás de bênção. Não é? Olhando para a minha vida passada, digo assim, mas há dúvidas. Há algum esforço a fazer. Isto é tão bom. É tão bom. Eu tenho a minha família. Deus continua a abençoar a minha vida profissionalmente. Eu não tinha nada. Eu vinha da rua, eu não tinha nada. Nada. O relacionamento com a minha família estava quebrado. Eu voltei a ganhar a confiança do meu pai e os últimos 10 anos de vida do meu pai foi em minha casa. Ok? Ele veio viver comigo. Milagre. E aceitou Jesus e foi salvo. Em minha casa. Não foi comigo. Não estava lá no momento, mas a minha filha e a minha esposa foi com eles. Mas, promessa de Deus, não é? Promessa de Deus. Profissionalmente, estava a dizer, foi a minha vida foi impecável, nunca nos faltou nada. Trabalhador independente, ainda geri uma empresa onde tinha 9 funcionários. Neste momento a coisa está mais fraca, mas nada falta, não é? Mais um filho que veio a seguir, família linda, consegui a nível de igreja, porque fizemos muito trabalho de igreja, principalmente a nível com crianças, trabalhos de rua, trabalho social, e para melhor servir, consegui tirar um curso superior com 50 anos, pessoal. Eu que andei anos na rua, com os meus neurónios foram todos à vida, tirei um curso de serviço social com 50 anos, com o simples objetivo de ajudar. Ok? De ajudar o próximo, de ajudar a igreja, de fazermos o melhor possível. E Deus é bom. Deus é bom. Então, não sei se este meu exemplo pode servir para aqueles que aqui estão, aqueles que têm Deus na sua vida, que fazem parte desta família, levar isto no sentido de gratidão. Porque Deus é bom. Porque, como o pastor estava a dizer, Deus alegra-se quando nós chegamos a Ele. O objetivo de Deus, todo o plano de Deus é abraçar-nos, é que nós nos aconchegamos nos seus braços. Ponto. Deus é amor. Deus é amor. E aqueles que ainda não conhecem a Deus, não sei se nos estão a ouvir, e que é uma coisa tão distante para eles, não é? Como era para mim. Que para mim era impossível Jesus resolver todos os meus problemas. Eu não percebia, não entendia. Mas se há essa dúvida, põe Deus à prova. Maluqueira, põe Deus à prova.